Esse pobre garoto foi acusado injustamente de ser um ladrãozinho mequetrefe que roubava as coisas dos outros na rua. A linda policial que o prendeu continuava humilhando o Prota, sem saber exatamente quem ele era. Bom, a verdade é que o bicho não era pouca coisa não, viu, rapaziada? E é claro que se vocês quiserem mais desse protagonista aqui, comenta o que vocês acharam aqui embaixo. Mete aquela bala no like. E pô, tá faltando 8 mil inscritos, cara. 8 mil inscritos pra gente bater 100 mil inscritos, então divulga pra todo mundo. Lembrando que o link do Discord tá aqui na descrição pra quem entrar lá. Lá vai estar o nome do manhwa. E olha, rapaziada, tô pensando em fazer uma live sexta-feira. Alguns jogos de anime aí, One Piece, que vai ser muito sensacional. A gente vai ter um contato muito direto. E eu espero vocês lá, viu? Agora aproveitem o vídeo. Em uma singela e calma estação de trem, uma máquina deu uma baita de uma freada. E digamos que ela acabou causando um certo desconforto entre os caras que estavam dentro desta máquina. Pelo alto-falante, havia sido informado que as pessoas tinham chegado à cidade de Zonghai e que todos deveriam verificar os pertences para ver se estava tudo em ordem e etc. Na primeira fileira, um rapaz que permanecia ainda sentado como se ele tivesse cansado, sem dar sinais de notar a movimentação ao redor, que já tinha chegado no ambiente. Uma comissária, ao ver que ele nem sequer se movia, presumiu que talvez o cara tivesse acabado nanando na viagem e se aproximou para informar ao mesmo pessoalmente que ele havia chegado no local desejado. Ao ser abordado, o homem pediu desculpas pela demora em se levantar e tranquilamente reuniu suas coisas e, para sair, mencionou que fazia 3 anos desde a sua última vinda a este lugar. Quando chegou às escadas automáticas, ele se espantou ao perceber o quanto a cidade havia mudado desde sua última vez lá, desde a sua última visita. E enquanto olhava as mudanças ao seu redor, uma mulher muito da boa, cara, muito bonita mesmo, descia pela escada ao lado. Ele até tentava focar na cidade, mas a garota realmente estava chamando muito a sua atenção. À medida que o Prota observava mais de perto, ficou admirado com tal beleza e, em tom de brincadeira, consigo mesmo pensou que esperava apenas que ela não fosse perigosa, pois tamanha era sua presença marcante. Nesse momento, um cara muito suspeito, pra lá de esquisito, apareceu logo atrás da garota e sutilmente, o homem retirou uma pequena faca e fez um corte na bolsa da mulher, conseguindo furtar o seu celular com a maior habilidade. O homem que testemunhou a cena não hesitou em seguir o ladrão. Nosso protagonista realmente queria bancar o herói, e quando o alcançou, tocou em seu ombro exigindo que lhe devolvesse o celular da beldade de imediato. O Bandinguin o encarou com muita raiva, cerrando os dentes, mas com um tom ameaçador perguntou de onde que ele havia surgido, avisando que talvez não conseguiria sair com vida dessa encrenca que ele estava se metendo sem sequer ter sido chamado. Apesar da ameaça, o jovem não se intimidou e, com um sorriso meio que, digamos, forçado, apertou ainda mais o ombro do ladrão, obrigando ele a recuar de tanta dor que estava sentindo. O criminoso, então, puxou uma pequena adaga e tentou atacar o Prota, mas o mesmo, muito rápido, conseguiu torcer o braço do homem até que ele deixasse a arma branca cair. Sentindo muita dor, o ladrão desistiu da luta, afirmando que o jovem teve sorte hoje, porém ele avisou que aquilo não havia acabado e que em breve teria volta. Com a situação sob controle, o rapaz procurou rapidamente pela moça, que já estava mais à frente, e correu para devolver o celular. Quando ouviu a voz dele, a jovem se virou sem saber que ele estava apenas tentando devolver o telefone e fazer uma boa ação, na verdade. Confuso, o jovem hesitou por um breve momento, Afinal, ela estava pedindo a mão dele para quê? Imaginando que talvez ela quisesse lhe agradecer, dando um beijinho na mão, sei lá. Mas ela quebrou os pensamentos do protagonista quando repetiu o pedido, agora com mais firmeza e autoridade, ordenando que ele estendesse as suas mãos. Desconcertado, ele pensou que talvez ela tivesse prestes a anotar o seu número, para ele ligar para ela mais tarde, mas algo realmente estava fora do comum e sem outra opção. Ele obedeceu, estendendo a mão, e perguntou o que ela queria na real. Para sua surpresa, a mulher rapidamente prendeu uma algema em seu pulso. Prota, você não tá com muita sorte não. Chocado, ele ficou muito parado por alguns instantes sem nem entender o que estava rolando, e com uma atitude fria, a jovem acabou se identificando, pasme, como uma policial, explicando que ela estava investigando furtos na área e que o Prota caiu como um patinho. E sem demora, o rapaz começou a pensar em como é que ele ia sair daquela enrascada e todo aquele mal entendido. E tentando esclarecer essa situação embaraçosa, ele acabou avisando que estava apenas devolvendo o celular que o ladrão havia roubado. Mas a policial se mostrou bem desconfiada. Com um olhar cético ainda, ela ouviu a sua explicação, porém ela parecia nem sequer acreditar na versão do Prota. Para ela, as palavras do rapaz soavam como uma tentativa de esconder a sua participação no crime, o que era surreal e errado. Sem mais delongas para as explicações do protagonista, a policial decidiu agir de uma maneira mais assertiva e diferiu um baita de uma bicuda no rapaz, pegando o celular de volta. Em seguida, rapidamente entrou em contato com a delegacia, se identificando e solicitando reforços, enquanto seu superior, o rapaz, lhe passava as instruções. O nome da policial, rapaziada, guardem, era Tanshin. O rapaz, por outro lado, o protagonista, apenas deu uma risadinha sem graça com a situação, achando que tudo aquilo lá era muita ironia. Afinal, ele salvou a mulher e agora estava se lascando, E mal sabia o policial que o Prota, na verdade, era um agente secreto e que estava acontecendo, na verdade, ali, era muito mais complicado do que realmente parecia. Pouco depois, o nosso herói foi para um carro da polícia
polícia, ainda achando a situação absurda. Ele nunca imaginava que teria sido tratado como um simples criminoso, ainda mais por ajudar alguém. Chegando na delegacia, ele foi escoltado diretamente para a sala de interrogatório. E sentado, ele até parecia completamente despreocupado, como se nada tivesse acontecendo, mantendo uma expressão tranquila. A policial, ainda intrigado com aquela calma do prota, perguntou por que ele estava dando uma risadinha. E com ironia, o rapaz comentou que o uniforme dela caía muito bem no corpo dela, insinuando que ela era muito mais bonita com a roupa de policial do que vestida casualmente. Visivelmente incomodada com o comentário do nosso protagonista, a policial ficou muito, mas muito mesmo envergonhada e respondeu que a aparência dela não tinha nada a ver com o prota, que ele não tinha nada a ver com a vida dela também. O rapaz, no entanto, continuou provocando ela com um sorriso no rosto, elogiando a sua boa forma, né? Que moça bonita, moça formosa, moça bem feita, o que a deixou mais irritada ainda. Determinada a não se deixar abalar, ela pediu que o protagonista se identificasse e o mesmo, sem mais delongas, disse que o seu nome era Ye Zifeng e com um tom muito sarcástico e irônico enfatizou que ele era um homem, algo que pra ela deveria ser óbvio, né? Afinal, ele salvou ela e ela tava prendendo ele como se ele fosse um bandido, então talvez fosse burra. A policial, já sem nenhum escrúpulo e paciência pra brincadeira, seguiu preenchendo todos os documentos questionando sua profissão. Com um ar de superioridade, o jovem afirmou que ele era quem dava as ordens e ela, incrédula, pediu mais detalhes sobre isso, duvidando que ele fosse chefe de qualquer coisa, já que tinha cara de um Zé Bunda farrapado. E com seriedade, o nosso herói declarou que ele era o diretor executivo da Fundação Angel, o que a fez bater na mesa com muita irritação e simplesmente não conseguia acreditar no que ele estava dizendo. Aquilo era um absurdo para ela. Irritada, a policial mencionou que já havia ouvido falar nessa tal Fundação Angel, mas não acreditava que ele tivesse envolvido com uma coisa tão importante, especialmente porque a organização havia crescido rapidamente nos últimos 3 anos. E pasmem, esses 3 anos era o tempo que o protagonista tinha ficado fora de Zonghai. O jovem, no entanto, se manteve muito tranquilinho, explicando que apesar das dúvidas dela e ela ficar desafiando, ele realmente trabalhava lá. Ainda cética, a policial insistiu para que ele parasse de mentirinha e dissesse a verdade. Curiosa para qual era a sua relação com a delegacia e qual seria sua verdadeira posição nesse lugar, né? Com a maior tranquilidade, nosso herói repetiu que não tinha qualquer ligação com batedores de carteira, ladrões, nojentos, enfim, e que sequer entendia por que ele estava sendo preso, já que ele só fez uma boa ação. A policial, ainda sem acreditar, perguntou como ele poderia provar e ele, por sua vez, insinuou que talvez ela estivesse exagerando a situação, sugerindo que a policial poderia estar um pouco fora de controle e, bom, meio que sem escrúpulos, né? Internamente, ele até ria da situação, se questionando por que havia voltado à cena do crime para devolver o celular. Porque por causa disso ele se ferrou. O superior interveio mais uma vez, ordenando que parasse de prolongar a situação, e a policial, já exasperada, perguntou se ele estava tentando fazer dela uma piada, né? Zombando com a carinha dela. Sem perder a calma, o nosso herói colocou as mãos atrás da cabeça, muito relaxado, lembrando a policial que em seu país não se prendia ninguém apenas por suspeitar, e com um tom descontraído perguntou se ela tinha conhecimento disso. A policial, porém muito pistola, bateu na mesa de novo, exigindo que ele cooperasse e fornecesse agora o seu endereço. Com um sorriso, o jovem cedeu, mencionando que ele morava com sua prima. Na mesma hora, a policial achou que ele havia encontrado uma pista relevante e pediu mais informações pro prota. Ele então revelou seu endereço no jardim e tudo mais, e a expressão da policial mudou agora, pois o nome soava meio estranho, o nome desse jardim. Ela perguntou o nome da prima do protagonista e ele respondeu Zhen Yan. E ao ouvir o nome, a policial, meio que sem entender e confusa, começou a acreditar que ele poderia agora estar falando a verdade. O prota então, com um sorriso, recordou a ela que já havia dito que não era um ladrão de carteiras, e sim uma outra coisa bem mais potente. Tentando se justificar de novo, ele reforçou que não era um golpista, um ladrão, qualquer coisa do tipo, mas a policial continuava cautelosa. Com determinação, ela apontou para o protagonista, afirmando que, embora ele pudesse não ser um criminoso, havia mentido sobre ser o diretor da Fundação Angelical. Como prova da sua desconfiança, declarou que Wan, a tal prima do protagonista, não existia, que ele estava tentando enganá-la mais uma vez com esse papinho de ladrão. O jovem, mantendo a serenidade e também a tranquilidade, pois ele estava dizendo a verdade, garantiu que o que ele estava falando era fato e sugeriu que ela fizesse mais perguntas caso precisasse realmente. Ele empurrou a caneta sobre a mesa, indicando que estava pronto para esclarecer qualquer coisa. Ele responderia tudo que ela perguntasse sem hesitar. Sorrindo, a policial respondeu que já estava investigando, pegou o telefone e ligou para o tio Senu, se identificando. Convicta de que tinha desmascarado o rapaz, ela ainda informou que Zhen Yuan estava a caminho da delegacia. O jovem ficou surpreso ao ouvir o nome de Zhen Yuan, mas algo na situação parecia estranho para ele. Ele começou a refletir por que Yuan precisaria vir ali. A curiosidade da policial aumentava enquanto aguardava a chegada de Yuan, e ela estava ansiosa para ver como que o prota sairia daquela enrascada. Cerca de 20 minutos depois, Zhen Yuan chegou à delegacia e a policial recebeu calorosamente, e sem hesitar e sem saber o motivo da urgência, respondeu com gentileza. Em seguida, a policial apontou para o prota, perguntando diretamente a Zhen Yuan se aquele era o seu primo, e a mesma ficou visivelmente surpresa ao encontrar o garoto detido. O rapaz, ao ver o seu primo, também ficou muito aliviado, e Yuan se aproximou, colocou a mão no ombro do jovem e perguntou por que ele não avisou que estava vindo para Zonghai. O rapaz explicou que tudo aquilo era um fruto de um grande mal-entendido, e ele havia sido detido logo
quando chegou na estação de trem. E rindo da situação, Zeon garantiu ao policial que ela havia detido a pessoa errada, confirmando que o prota era de fato seu primo. E a policial até ficou perplexa, pois ela não fazia ideia de que havia outro primo que ela desconhecia. Nesse momento, a confusão agora era completamente visível na cara da policial, que começou a se culpar por ter agido de uma maneira tão precipitada daquele jeito. Com um sorriso constrangido, ela pediu que as algemas do protagonista fossem removidas por completo e que ele perdoasse, tentando ainda manter uma postura firme. Ela insinuou que o jovem ainda era um trapaceiro atrevido, mas ao jogar as chaves das algemas para ele, ficou claro que ela era frustrada por ter sido levada pela situação e também pelo calor do momento, né? O prota, com a maior agilidade, evitou as chaves e, ao sair da delegacia, sentiu que no fim das contas a sua experiência ali não tinha sido de tão ruim, já que ele estava de frente com uma beldade. Zeon, seu primo, rindo de toda aquela situação, convidou o nosso herói para entrar no seu carro. E depois de recolher os seus pertences, o rapaz acabou se acomodando no banco de trás do veículo, ao lado do seu primo. Feng não conseguia perdoar a si mesmo por não ter sido mais claro sobre a situação com seu primo e se sentiu até que culpado por ter causado tudo aquele mal entendido em Zonghai. É uma situação ruim, né? Um clima ruim, né? No entanto, o jovem tranquilizou ele, dizendo que não se importava e que era hora de se concentrar em questões mais importantes, pois eles tinham muito trabalho pela frente. Afinal, ainda havia convidado o jovem para resolver um problema na cidade e ele estava curioso para saber o motivo da sua presença em Zonghai. O primo do prota ficou muito de cara que o general Fatlow tinha convidado o protagonista, presumindo que ele fosse o único capaz de lidar com toda aquela situação, bom, que era meio que secreta por enquanto. Eles decidiram que seria melhor deixar essa conversa para mais tarde e foram direto para a casa de Zeon. O motorista dirigia calmamente pela estrada até a fazenda dele. E quando passaram pela entrada principal, o carro parou diante de uma grande casa. O jovem olhou ao redor admirado pelo tamanho do terreno e da casa em si também, né? E Yuan, percebendo o susto do protagonista, o incentivou a não demorar e o seguiu para dentro da residência. A casa era luxuosa, com móveis caros de uma arquitetura impressionante. Ao entrarem, Zeon chamou sua filha, que logo apareceu, e enquanto o jovem admirava o ambiente ao seu redor, eles se preparavam para discutir assuntos mais importantes. O homem curioso pergunta novamente se a sua filha estava em casa, e do segundo andar, uma jovem aparece de uma forma meio lenta, atraindo a atenção do prota. Ele supõe que ela seja a filha de Zeon e, com uma postura graciosa, a garota desce as escadas com a maior calma e o rapaz não consegue evitar se sentir impressionado com tamanha beleza. O prota é um mulherengo, viu, rapaziada? Com um sorriso travesso, ele brinca perguntando ao homem se ele já havia marcado o encontro para ela, e Zeon, sorrindo, devolve a pergunta, curioso para saber o que o prota achava de sua filha. O rapaz, sem hesitar, dá a ela uma nota de 8 em 10 e um comentário que imediatamente faz a jovem reagir com uma expressão bem séria. Esse protagonista é um ferrapado, viu, rapaziada? A garota fica visivelmente incomodada, perguntando diretamente ao seu pai quem que era aquele cara esquisito. Seu pai apresenta Ye Zifeng como um doutor em ciências que acabara de voltar do exterior. Ela, no entanto, ignorando o elogio feito pelo pai, propõe que eles renovem a amizade sem nem prestar atenção no rapaz. E o homem corrige o protagonista agora, pedindo que ele não subestimasse sua filha, pois ela era uma das 10 alunas mais talentosas de sua turma do piano. Ambos, o prota e a garota, ficam completamente de cara e também envergonhados, trocando olhares tensos em silêncio carregado de desconforto. Zeon, com seriedade, lembra que eles têm 2 meses para se conhecerem melhor, já queriam casar. A garota, cansada da discussão, se joga no sofá, declarando firmemente que nunca iria se casar com alguém que mal conhece. O prota, com um sorriso provocador, aponta que ela é até mais adorável quando tá irritada, e ainda acrescenta com uma pitada de ironia que, apesar do seu comportamento um tanto quanto rude, ela ainda tem traços femininos e uma beleza inigualável. A observação só piora toda aquela situação e a jovem, já bastante estressada, decide partir pro fight. O rapaz, observando esses movimentos, deduz que, além de estudar piano, a garota também deve ter alguma experiência em artes marciais. Com um chute rápido, ela tenta acertar o nosso herói, mas ele é ágil e consegue segurar a sua perna no ar. Confusa, a garota não consegue entender como é que ele conseguiu imobilizá-la de uma forma tão fácil. E em um movimento fluido, o rapaz a empurra com uma força pro lado, jogando ela no sofá antes que ela sequer pudesse reagir. Mesmo sem conseguir evitar a queda, a jovem teimosa declara que ainda não havia terminado e queria derrotá-lo de qualquer forma. A verdade é que o sogrão do prota não queria que a situação acabasse ficando pior e rapidamente interrompe a briga, segurando o punho da filha. Ele a lembra de que não é apropriado para uma dama decente se envolver em brigas e muito menos fica chutando a cara da galera. Muito irritada, a garota pergunta ao seu pai por que ele estava defendendo um estranho, insinuando que ele estava do lado errado. E com calma, Zeon responde que Ye Zifeng não é um estranho qualquer, mas sim seu futuro noivo e também seu primo. Vale lembrar, rapaziada, que eu acho que não é primo de sangue, tá? Os chineses consideram qualquer um primo, tá? Enquanto a gente chama os outros de irmão, eles chamam de primo. Isso faz com que a garota subisse as escadas correndo, gritando que nem sequer amava mais o seu pai. O homem observou a cena completamente quieto, enquanto a jovem fugia para o segundo andar.
Quando ele alcançou, ele tentou explicar que tinha seus próprios motivos para organizar o casamento, e ainda assim a garota afastou a mão dele, decidida a reclamar com seu avô. Zhen Yuan voltou à sala, encontrando o protagonista sentado à mesa, e o homem então explicou que o rapaz possuía 25% das ações da sua empresa e que havia muitos interesses em jogo. A filha boquiaberta sugeriu que o pai a havia vendido em troca de uma aliança empresarial e por conta de alguns trocados também. Mas o pai, com um olhar muito sério, explicou que tudo aquilo era uma medida temporária e que cancelaria o noivado assim que o momento certo chegasse. A jovem, ainda meio que desconfiada, perguntou mais uma vez se ele estava sendo honesto com ela, e o pai, visivelmente abatido, fechou seus olhos, jurando que ele estava falando mais do que a pura verdade, e lágrimas se formavam em seus olhos. Bori, a filha, acrescentou que o pai precisava resolver aquela situação rapidamente, pois ela não suportaria por muito tempo, e em seguida bateu a porta na cara do velho. De volta à sala, Zhen Yuan entregou ao protagonista uma carta de recomendação da Zen University. Com a mesma seriedade, ele informou que a partir do dia seguinte o jovem estudaria junto com Bori para que eles desenvolvessem uma relação mútua e uma amizade também. Depois de apagar seu cigarro, Ye Feng, intrigado, perguntou ao homem sobre o anúncio do casamento, querendo saber se havia sido ideia dele mesmo. Zhen Yuan, se levantando para sair, explicou que precisaria comparecer a algumas reuniões importantes e deixou o prota sozinho na sala, fugindo meio que daquela conversa. A casa inteirinha estava agora à disposição do prota, e enquanto ele explorava o local, um dos subordinados de Zhen Yuan se aproximou, informando que o rapaz agora viveria com o Sr. Yuan. O homem, perplexo com a imensa riqueza ao seu redor, perguntou ao jovem se ele entendia a magnitude daquilo que estava sendo oferecido a ele, para ele andar assim como se fosse um nada a ver. O cara lembrou a ele que apesar de toda a riqueza e privilégios, ainda era necessário seguir os protocolos e obedecer às regras estabelecidas para que tudo continuasse funcionando conforme estava sendo planejado. Os subordinados estavam preocupados, sugerindo que a presença de Feng em Zonghai poderia deixar a situação na cidade, digamos que tensa, sabe? No entanto, o gordinho do grupo, que tinha uma confiança inabalável, discordava. Ele acreditava que enquanto Feng estivesse por perto, nada de ruim poderia acontecer. Um dos subordinados relembrou um incidente chamado o Terror da Alma do Dragão, em Zonghai, onde após a perca de 9 pessoas, ninguém mais se atreveu a aparecer. O gordinho ainda se levantou declarando que Zhen Yuan era um excelente ponto de referência para identificar todos os oportunistas e por enquanto só era uma questão de espera. Enquanto isso, o subordinado lembrou que até onde eles sabiam, Feng era apenas um jovem, e o gordinho no entanto esclareceu que o prota não estava sozinho, pois ele carregava consigo a poderosa alma de dragão, o que o tornava ainda mais perigoso do que aparentava. O cara era tipo Baba Yaga, tá ligado, John Wick? E nesse momento, um dos agentes, muito curioso, perguntou por que o chefe havia decidido casar o prota com a filha de Yuan. O chefe explicou que isso era um disfarce perfeito, garantia que ele teria acesso irrestrito à casa da família Yuan. No meio dessa conversa, o telefone acabou tocando e do outro lado da linha estava Neil, que cumprimentou com sarcasmo, chamando ele de Fetchlow. Neil não estava nada satisfeito com o arranjo que envolvia o casamento e ameaçava voltar imediatamente para explodir o escritório de Fetchlow. Calmamente explicou que tudo aquilo era uma ordem do antigo patrão e a missão de Neil agora estava em Zonghai, o que incluía casar a filha de Zhen Yuan. Depois de ver isso, Neil desligou, acendeu um cigarro e ao observar que a porta do quarto de Bori estava aberta, decidiu dar uma espiada. Ele entrou no quarto e logo ficou surpreso ao notar que a garota havia deixado a porta do banheiro entreaberta com uma toalha pendurada. O protagonista, muito curioso para saber se ela estava ali ou não, ou se estava metendo louco e fugiu pela janela, decidiu se aproximar, pensando que por ser tecnicamente um morador agora, ele tinha o direito de estar em qualquer cômodo. Nesse exato momento, a garota na verdade estava no banheiro e acabou saindo ainda com o cabelo molhado do banho. O prota ficou sem palavras observando a garota envolta na toalha, mas antes que ele pudesse reagir, ela gritou chamando ele de nojento e mesquinho, e um reflexo rápido jogou o espelho na direção do prota. Irritada, ela acusou ele de ser um invasor e estava no seu quarto sem sequer ter a sua permissão. Rindo de uma forma nervosa, o protagonista tentou se explicar, dizendo que tudo não passava de um mal entendido, mas no entanto a garota nem estava disposta a escutá-lo não, e muito irritada decidiu dar uma bicuda nele. O prota conseguiu desviar, mas a garota não desistiu, acertando um chute no seu ombro. Mesmo assim, o rapaz permaneceu quieto enquanto a jovem continuava a ataque. Ela tentou mais uma vez golpeá-lo, mas o prota foi ainda mais rápido e em questão de momentos ele segurou as pernas dela, o que a deixou ainda mais estressada. Bori, frustrada, continuou xingando o prota, chamando ele de canalha, mas Feng, ao invés de reagir com violência, a colocou na cama e rapidamente saiu do quarto. Falou: vai dormir aí, filha, que não foi nada disso que tá pensando não. Enquanto abria a porta para sair, o protagonista percebeu que a jovem gostava muito da Hello Kitty e sorrindo piscou para ela de uma maneira provocante, chamando ela de criancinha. Ela, furiosa, pegou um travesseiro e lançou contra a porta, mas o prota conseguiu fechá-la a tempo, evitando o impacto. Já era noite quando ele decidiu tomar um banho também para se acalmar antes de dormir, já que foi um dia muito cheio e cansativo. Enquanto isso, Bori, cheia de ideias do mal, entrou no quarto do protagonista e despejou um pó de coceira na cama do protagonista e, rindo sozinha, imaginou como é que seria hilário chantageá-lo quando ele se deitasse na cama coberto de pó. Ela aguardava ansiosa pela reação do protagonista, mas uma hora se passou e ele ainda não tinha nem saído do banheiro. Bori começou a ficar com sono, muito sono mesmo, estava com maior cansaço
cansaço e sem entender o porquê o garoto estava demorando tanto para ir para a cama, ela ficou frustrada por nem consegui-lo colocar em sua armadilha. Ela se perguntava o que poderia estar rolando e enquanto isso o prota, completamente alheio ao plano da garota, estava relaxada na banheira, perdida em suas memórias. Ah, como eu queria uma banheirinha para relaxar. Ou um Civic para sair andando pela cidade. Oh, meu Civic. No seu corpo era bem visível inúmeras cicatrizes e marcas de balas, lembranças do seu tempo no campo de batalha. Ele se lembrava dos momentos mais terríveis em que ele assistia os seus companheiros meio que irem de F sobre uma chuva de balas. Mesmo depois de tanto tempo, essas memórias ainda o assombravam e ele não conseguia deixar de reviver aqueles dias tão difíceis e assombrosos. Enquanto estava imerso nessas lembranças, o protagonista notou um movimento do lado de fora do banheiro e ao perceber que o dia já havia amanhecido, ele finalmente saiu da banheira. Surpreso por ter passado tanto tempo ali, o rapaz nem acreditava nisso tudo. Ele se vestiu rapidamente e foi verificar quem é que estava por trás da porta. E quando abriu a porta do banheiro, Bori, que estava encostada na porta, caiu diretamente no banheiro. O prota, surpreso, olhou para ela no chão enquanto a mesma, sem conseguir disfarçar, tentava se recompor da situação completamente embaraçosa. Bom, eu acho difícil ele acreditar que ela só estava tentando dar uma trollada nele, né? Bori despertou abruptamente, sentindo um grande constrangimento por estar tão próximo do protagonista. Assustada, ela pediu para ser liberada de imediato e com um leve sorriso, o prota tentou acalmá-la. A garota, observando a situação, ficou intrigada, questionando o motivo de estar sempre rondando o menino durante a noite. A menina, visivelmente corada, tentou explicar que ela não estava espionando o prota, mas sim estava sofrendo de sonambulismo, por isso que foi parar até ali, já que ela sempre ia até ali antes do prota morar junto. O garoto, com um tom compreensivo, mencionou que o sonambulismo era algo tratável e sugeriu que ela buscasse ajuda para isso. A garota, por sua vez, se afastou, insistindo que não devia se desculpar e nem se preocupar tanto com aquilo. Envergonhada, a garota saiu do quarto do prota rapidamente e, sem olhar para trás enquanto isso, refletia sobre como se livrar do prota da maneira correta. O garoto, por sua vez, não pôde deixar de notar a beleza da menina ao vê-la partir. Um sorriso tímido surgindo em seu rosto foi bem notável e ele decidiu então sair para uma breve caminhada, buscando até um lugar tranquilo para praticar. Após algum tempo andando, ele encontrou um pequeno lago que lhe pareceu perfeito para um tal treinamento. Satisfeito com o local, ele começou a relembrar algumas técnicas de artes marciais enquanto executava chutes precisos. Durante sua prática, algo chamou sua atenção e ao se virar, ele viu um homem mais velho observando-o à distância. O homem se aproximou, comentando com admiração sobre a habilidade de Feng e esfregando a nuca. O homem explicou que estava procurando um lugar isolado para treinar sem sequer ser notado. Ele ainda acrescentou que não havia nada de errado ou vergonhoso em saber se dedicar ao treino. Após alguns momentos de hesitação, o homem sugeriu que os dois treinassem juntos e, surpreso com o convite, o prota nem soube o que responder. É tipo quando alguém pede para você revezar o equipamento na academia. Ou situação horrível. O homem com um sorriso simpático mencionou que talvez ele tivesse sido precipitado em fazer tal sugestão. E Feng, um tanto quanto desconcertado, explicou que a questão não era falta de vontade, mas sim de inexperiência. Mesmo assim, ele não se sentia pronto para enfrentar o homem. No entanto, o mais velho insistiu e propôs até uma sessão de treino leve. Após algumas trocas de técnicas, lá ele, o protagonista percebeu que o homem era um verdadeiro artista marcial. E a habilidade dele ficou clara quando mesmo executou um golpe preciso acertando a mão do nosso herói. O jovem ficou impressionado e ainda reconheceu que o homem era um artesão habilidoso e, por outro lado, o homem também notou a força e o potencial de Feng, ficando curioso sobre a sua verdadeira identidade. Com o sol já lá no alto iluminando toda a clareira, o prota decidiu que era hora de encerrar o treino, pois ele não queria revelar toda a sua força pro velhote. Para isso, deliberadamente errou um dos próximos golpes e o mesmo, notando o erro, comentou que o jovem precisava melhorar, mas agradeceu pela oportunidade de treinar com ele, chamando-o de mentor. O homem, por sua vez, sorriu com perspicácia e revelou que sabia que o nosso herói havia errado o golpe porque ele quis. Enquanto saíam após o treino, Tang chegou apressado ao lago pedindo ao homem que voltasse para casa, pois toda a família já estava reunida à mesa, simplesmente esperando por ele. Ao se lembrar da garota que havia encontrado mais cedo, o protagonista achou curioso quando o mundo era pequeno. Tang Xin cumprimentou o homem com um sorriso e o prota tentou se aproximar da garota de novo, mas a mesma, impaciente, não conseguiu disfarçar a sua tal irritação ao vê-lo. O homem, percebendo a atenção, perguntou em tom de brincadeira se Feng havia quebrado alguma regra, o que deixou a menina ainda mais nervosa. Ela então decidiu levar o avô para casa, mas sem mais delongas. No caminho, o homem perguntou à neta se ela conhecia o prota, e em resposta a garota fez um gesto de desprezo, se recusando a falar sobre o assunto. Antes de partir, o homem sugeriu ao prota que tivesse um outro treino no dia seguinte, e o mesmo aceitou a sugestão com um sorriso, enquanto a garota o observava à distância, intrigada por ele estar tão próximo da sua área. Ao chegar em casa, o protagonista ficou surpreso ao descobrir que o seu tio havia colocado o menino da Viljai. Com os dentes cerrados de raiva, a garota decide que não vai permitir que o garoto a machucasse tão facilmente assim. Ela o acusa de ser um mentiroso, relembrando que ele incomodou ela no trabalho. O homem ao lado deles intervém, acrescentando que Feng, no final das contas, é um parente de Feng Huan, e a garota confusa explica que nem ela entende tudo sobre esse cara, já que
não conseguiu obter informações sobre a vida dele, como se todos os seus astros tivessem sido simplesmente apagados, e o que era bem bizarro. O homem sorri comentando que isso era muito interessante, mas a garota, ainda desconfiada, pergunta ao avô o que ele quis dizer com isso. Ele apenas pede para que ela não se preocupasse e sugere que algumas pessoas podem ser simplesmente problemáticas, e logo depois o homem ainda faz um elogio, chamando Zheng de um bom aliado, alguém que poderia até mesmo ajudar a resolver muitos problemas da família. Lá fora, o dia havia avançado e Feng, após a sua longa caminhada, estava voltando para o seu lar. Ao chegar na mansão, o nosso herói caminhou tranquilamente até a porta, decidindo que prepararia o café da manhã no dia de hoje. Dirigindo-se à cozinha, Feng percebe que Bori estava sentada à mesa e ele cumprimenta ela com um sorriso, chamando a sua futura esposa. Bori olha para ele com muita surpresa e então pede que o garoto preparasse o café da manhã para ela. Sorrindo, o nosso garotão responde que pão seco e leite frio são exatamente o café da manhã mais fácil, mas não seria o mais nutritivo possível. Ao abrir a geladeira, ele encontra uma vasta variedade de alimentos, perguntando por que é que ela mesma não preparou algo melhor, já que, bom, poderia ter mais habilidades. Ela responde de uma maneira indiferente, dizendo que isso não é da conta dele e que não tem interesse em ficar perto de Feng. Em seguida, a garota vai até a sala de estar para assistir televisão. Sentada no sofá, Bori liga a televisão, ignorando completamente o prota, e ele, por sua vez, apenas dá uma risadinha, se vira e começa a preparar o café da manhã. Enquanto Bori fingia não prestar atenção ao que acontecia na cozinha, o aroma da comida começava a se espalhar e a garota finalmente não consegue resistir. Ela vira a cabeça em direção à cozinha, sentindo o cheiro irresistível do que o protagonista estava preparando, e o menino termina o prato e coloca na tigela de macarrão da mesa, convidando a garota a experimentar, sempre com um sorriso no rosto. Relutante, a menina se aproxima lentamente do macarrão, engolindo seco enquanto se lembra de que alguém estava ali com ela. Com um suspiro, ela tenta se afastar dos pensamentos, cruzando os braços e decidindo que não vai mais cair em truques como um simples prato de comida. Com um sorriso brincalhão, o prota insiste, lembrando ela de como o macarrão estava bom, e Bori cora, pensando consigo mesmo que afinal de contas é só macarrão e não é algo que ela normalmente se interessaria tanto. O nosso herói, percebendo a tensão, resolve encerrar a discussão, sugerindo que se ela não quiser comer, ele ficaria feliz em provar as duas porções, já que sobra mais. Bori logo percebe que o menino estava claramente provocando ela de propósito, e de repente o seu estômago até que começa a roncar, traindo completamente a sua resistência. Com ar de resignação, ela decide experimentar o macarrão, mas se justifica para si mesma, dizendo que só o faria para ganhar força para continuar a sua luta contra o protagonista. Pegando uns pauzinhos de um haxiz, ela levanta um pouco de macarrão e o cheiro delicioso atinge novamente a sua narina, fazendo com que ela sentisse um misto de vergonha e fome. Bori mal consegue acreditar que o protagonista havia feito um prato tão saboroso e delicioso. Depois de dar um tapa leve em sua própria bochecha na tentativa de se trazer de volta à realidade, é que aquilo parecia um sonho, ela pensa que tudo aquilo só poderia ser mesmo um sonho. O menino, observando ela atentamente, pergunta se ela havia gostado do seu prato, curioso sobre a sua opinião. Tentando disfarçar qualquer elogio, Bori responde friamente, dizendo que o macarrão é normal e é um tipo de prato rural. Mesmo assim, ela come tudo até o fim, sentindo-se completamente revigorada. Quando termina, ela se levanta da cadeira de uma forma abrupta, lembrando ao prota que por mais que ele tenha feito um bom macarrão, isso não muda nada entre eles, e não será um prato desse que impediria de expulsá-lo de casa. O garoto, se aproximando mais, tenta descobrir o que exatamente ela não gostava nele. Ele chega mais perto, quase tocando ao rosto dela, insistindo em perguntar se o macarrão realmente estava bom ou se ele poderia melhorar em alguma coisa. Bori, totalmente corada, pensa que de fato o macarrão estava realmente uma delícia, mas antes que ela pudesse dizer algo, pega rapidamente um copo de água, ainda tentando disfarçar o quanto foi afetada pela refeição e também pela presença masculina do prota. A menina, após beber um copão d'água de um só gole, parece muito irritada, e o prota observa quando de repente ela cospe a água sem pensar duas vezes e joga o copo na direção do prota, saindo muito rápido da cozinha e fechando a porta com toda a pompa. O prota, com um toque de humor, segura o queixo como se ele tivesse interpretado aquilo como um beijo indireto, já que ela beijou o copo, tacou o copo nele, enfim. O prota também não bate muito bem das ideias. Enquanto a garota vai até a garagem para pegar o carro, nosso herói decide chamá-la, pedindo que ela esperasse. No entanto, ela estava claramente aborrecida com a sua presença e ignora completamente os chamados do prota. Rapidamente, a menina entra no carro e coloca o cinto de segurança, e o nosso herói, determinado, corre até o carro e abre a porta. Ele, em um tom descontraído, lembra a garota de que ela não deveria dirigir tão rápido, ou poderia acabar com uma indigestão. Irritada, a menina aponta o dedo para ele, exigindo que parasse de dirigir a garota com aquele sorriso estranho. Nosso herói, mantendo a calma, pede que ela se acalmasse e parasse de se esconder atrás da sua raiva. A garota, já meio que impaciente, manda o prota sair do carro, calar a boca e sumir da sua frente, lembrando de que ele estava atrasado para a aula. Ele, por sua vez, revela que também estava matriculado na mesma universidade que ela, o que era um acaso do destino. Bori, incrédula, não consegue acreditar no que estava ouvindo e ameaça até mesmo chamar a polícia se o prota não fosse embora. Mas o prota lembra que foi o pai dela quem o matriculou na prestigiada Academia de Artes de Zonghai, o que deixa a garota ainda mais irritada. Ele, sorridente, sugere que se apressassem ou ambos acabariam se atrasando para a aula. Rangendo os dentes de raiva, a menina o chama de esquisito e, furiosa com a presença do prota, acelera bruscamente o carro, mudando de marcha com muita agressividade. O nosso herói, segurando firme no corrimão do carro, avisa que eles estavam em plena cidade e não em uma pista de corrida, mas a garota nem liga para isso. Em um movimento abrupto, a menina freia o carro, exigindo que o protagonista
protagonista saísse de imediato. Ele olha ao redor e com um tom calmo pergunta por que é que estavam indo para a universidade. A garota responde com impaciência dizendo que ele deveria andar por uns 100 metros e virar à esquerda para chegar ao destino, e o prota sempre tentando provocar pergunta se ela gostaria que ele acompanhasse ela. Bora, cada vez mais irritada, exige novamente que ele saísse do carro e o garoto rindo desce do veículo colocando as mãos no bolso, aceitando a situação com um sorriso tranquilo. Enquanto o prota se afasta, ele percebe que a garota parece se sentir um tanto solitária sem ter ele por perto, e ela, ainda confusa e com raiva, pede que ele não contasse a ninguém sobre o que acabara de acontecer entre eles. O nosso herói, mantendo o ar provocador, pergunta se ele não merecia uma recompensa por ter sido tão obediente, e ao se aproximar de novo, a garota dá um tapa nas costas dele com força, perguntando sarcasticamente se ele estava fazendo tudo aquilo só pra ganhar algo em troca. Nosso herói, fingindo dor, se curva, mas naquele instante sente um perigo iminente. Antes que pudesse reagir completamente, o prota se joga ao chão, agarrando a garota e protegendo com seu corpo. Um som de tiro ecoa e várias balas, atravessam a janela lateral do carro, e do lado de fora ele avista um Jeep azul passando muito rápido com um atirador encapuzado no banco de trás. Bori entra em pânico e se agarra ao protagonista com toda a pompa, gritando de medo. E nesse momento muito tenso, nosso herói, sem hesitar, a beija. Para sua surpresa, ela retribui o beijo fechando os olhos. Os estranhos no Jeep, percebendo que a situação estava ficando complicada, desaparecem rapidamente, e Bori, ainda impressionada com o protagonista, parece confusa com o que acabara de acontecer, e ele até que sorri satisfeito, mas a menina, se afastando, o encara e grita perguntando se ele tinha algum desejo de morrer. Com a maior naturalidade, o protagonista responde dizendo que fez aquilo apenas para salvá-la e que talvez outro dia eles pudessem repetir a experiência, mas a garota, furiosa e também envergonhada, empurra o prota para o lado, tentando recuperar a sua compostura. Ainda envergonhada com os acontecimentos recentes, a garota volta ao volante e, embora relutante em admitir, ela começa a perceber que o prota não é tão inútil quanto pensava. Enquanto ela liga o carro de novo, nosso herói simplesmente sorri e começa a caminhar tranquilamente em direção à universidade. A cidade ao redor continua agitada, mas para ele a situação parece toda estranhamente significativa. Ele começa a juntar as peças e entender que o verdadeiro alvo daqueles atiradores não era apenas ele, mas também a garota. Enquanto continuava o seu caminho, nosso herói reflete sobre o motivo da sua chegada a Songhai, e seus pensamentos, voltados para o pedido de admissão da universidade, era muito bizarro, e ele se pergunta que outras surpresas Bori poderia trazer para ele enquanto lia o documento. Finalmente, ao chegar na Academia de Arte de Songhai, ele observa o prédio imponente que mais parecia uma catedral do que uma simples instituição de ensino. Com as mãos no bolso, o protagonista caminha silenciosamente, quietinho ali, em meio à multidão, se dirigindo ao interior do prédio, pronto para enfrentar qualquer destino que ele reservava. Diante da porta do reitor, o nosso herói hesitou por um momento, imaginando que o escritório do reitor deveria ficar atrás daquela entrada. Antes de avançar, ele decidiu bater na porta, e do outro lado, barulhos incomuns podiam ser ouvidos e uma voz chamava alegremente o reitor, o que deixou o prota surpreso. Ele ficou parado ali por um tempo, refletindo, mas acabou decidindo entrar, e ao abrir a porta, o prota saudou o reitor com a intenção de fazer uma pergunta, mas a atmosfera estava muito esquisita. A jovem que estava no escritório olhou para o protagonista e tanto ela quanto o reitor se assustaram com a entrada repentina. O reitor, claramente desconcertado, se levantou do sofá exigindo que o prota se explicasse, pedindo especificamente a qual grupo ele pertencia, enquanto mexia na orelha muito nervoso. O nosso herói respondeu muito calmo, dizendo que ele estava ali justamente para tratar esse assunto, e um pouco irritado, o reitor ordenou que o protagonista saísse e voltasse a bater na porta de uma maneira mais adequada. Com um sorriso no rosto, Feng saiu do escritório, fechando a porta atrás de si, e alguns segundos depois ele bateu de novo e o reitor permitiu sua entrada. O cara chato! Quando o prota voltou, o reitor estava sentado à mesa ao lado de uma garota envergonhada, vestida com um terno masculino. O garoto imediatamente esclareceu o motivo da sua visita, pois ele queria se matricular na universidade. O reitor, agora mais calmo, explicou que o período de inscrições já havia passado e não era mais setembro. E o protagonista, no entanto, manteve o seu sorriso e continuou olhando para o reitor. Com um ar de impaciência, o reitor mandou o prota sair de novo, mas o menino então se apresentou formalmente como Ye Zifeng e mencionou as recomendações de Yuan. Surpreso, o reitor se levantou rapidamente e com um semblante alarmado perguntou se ele estava falando realmente de Zhu Yuan. Quando o prota confirmou, o reitor correu até ele, explicando que já sabia da sua chegada e que o prota não precisava se preocupar com nada. Nervoso, o reitor ofereceu-se para dar uma pequena volta com o prota pela universidade, levando ele ao auditório. E após pedir que o prota mantivesse as mãos no bolso, ele o guiou pelo corredor e o prota o seguiu tranquilamente, enquanto o reitor parecia bastante preocupado com a situação. Mas o prota, por sua vez, se manteve indiferente, como se nada daquilo estivesse afetando ele. O reitor, tentando disfarçar o seu nervosismo, elogiou o protagonista, dizendo que ele iria longe, e eles chegaram à sala de ensaio, onde encontraram uma garota sentada ao piano. Quando o reitor entrou com o protagonista, a garota olhou para ele de uma maneira interrogativa e lentamente se aproximou do reitor perguntando o que ele queria. O reitor apresentou o prota, a menina, explicando que ele estava começando seus estudos de piano e que ela seria sua professora durante o primeiro ano. O reitor se despediu rapidamente, se voltando para o seu trabalho e confiando no protagonista aos cuidados da professora. Feng, por sua vez, tirou as mãos do bolso e cumprimentou a sua nova professora, mas a jovem, sem perder tempo, pediu que ele não atrasasse ninguém. Confuso, nosso herói ficou parado por um momento, mas logo ele se sentou ao piano enquanto a professora continuava a aula. No meio da sala, alguns alunos tentavam esconder o riso usando livros para cobrir os rostos. Feng olhou ao redor e de repente viu Bori sentada a algumas fileiras de distância. Com passos lentos, o protagonista subiu as escadas e se sentou ao lado dela. A
A presença dele irritou profundamente a garota e o Prota, sem se importar, colocou as mãos atrás da cabeça e se inclinou para trás como se estivesse completamente à vontade. A reação dos outros alunos foi imediata, pois todos começaram a murmurar baixinho, impressionados que o recém-chegado tivesse ousado se sentar ao lado de Bori, a garota que todo mundo chamava de deusa Yuan. As conversas cochichadas chegaram perto da sala, enquanto Bori, irritada, decidiu dar uma lição no Prota. A professora, ainda sentada ao piano, pediu silêncio à turma e continuou com a aula. E quando a aula finalmente terminou, o sinal tocou, todo mundo começou a se levantar de uma forma muito lenta. Bori, no entanto, ficou de pé e pediu que todos aguardassem, pois ela tinha um anúncio a fazer. Enquanto falava, deliberadamente pisou no pé do protagonista com o salto, forçando ele a se levantar. E para a surpresa de todo mundo, Bori envolveu o protagonista em um abraço e o chamou de noivo. A reação dos outros alunos foi de puro choque, pois ninguém podia acreditar no que estavam vendo ou sequer estavam ouvindo. Aos poucos, a surpresa deu lugar à murmuração e de repente todo mundo começou a acreditar na encenação. Um dos colegas de Bori, intrigado pela situação, exigiu que todos espalhassem a notícia sobre o noivado dela. E o Prota, percebendo a situação, inclinou-se para sussurrar e confirmar com Bori se ela queria manter o relacionamento em segredo. Com os braços cruzados, a garota agora anunciou com ar decidido que havia mudado de ideia e o Prota, aproveitando a oportunidade, abraçou-a com muito entusiasmo, afirmando que ele estava feliz com essa decisão dela. A menina, porém, esboçou um sorriso zombeteiro, sugerindo que o Prota logo teria que lidar com uma morena que o esperava como uma armadilha. O garoto entendeu a implicância e percebeu que nem tudo que estava acontecendo era por acaso. Ela tinha uma carta na mão. Enquanto isso, no pátio da universidade, várias vozes podiam ser ouvidas. Um dos meninos acusava o outro de ter atacado a pessoa errada e um homem faixa preta treinando em artes marciais foi interrompido quando um dos seus subordinados entrou correndo na sala trazendo más notícias. O clube de taekwondo em um dos prédios da universidade parecia estar envolvido em algo sério e o subordinado, com muito nervosismo, tentou explicar a situação para o chefe, que o encarou com um punho fechado após o sparring. Ele perguntou com raiva do que estava se tratando, enquanto o subordinado, ainda mais intimidado, sussurrou algo no ouvido dele. O chefe, furioso, perguntou se ele tinha certeza do que estava dizendo e o subordinado confirmou, dizendo que toda a situação havia sido anunciada publicamente sem qualquer reserva. Irritado, o chefe do clube sugeriu que eles pudessem resolver a questão com as próprias mãos. Reuniram alguns rapazes e deram uma boa lição nesse novato Feng, que parecia ser a melhor solução para ele, já que eles acreditavam que o Prota nem teria coragem de enfrentá-los e recuaria igual uma mini nota. O presidente do clube ficou indignado com a proposta, mas um dos garotos comentou que não precisavam de ajuda, já que Bori estava acostumado a lidar com essas situações desde criança. Ainda assim, o subordinado pediu que todos pensassem bem antes de agir, pois não queriam arrumar uma confusão por algo tão insignificante assim. Com um toque de ironia, o presidente colocou a mão no ombro do subordinado e sugeriu que ele assistisse ao circo de lado, garantindo que Yumin resolveria toda a situação. Um dos meninos da universidade informou a Min sobre esse noivado, mencionando que o anúncio parecia ser um insulto direto ao professor. Todos os membros do clube estavam revoltados, dizendo que não poderiam simplesmente ficar parados. Um dos rapazes ofereceu ajuda a Min, afirmando que eles poderiam lidar com o novato rapidamente. Bastava uma única palavra. Min refletiu a situação com um sorriso muito malicioso. Um dos meninos do clube comentou que o Prota não parecia ser o tipo de pessoa que agia por impulso como todo mundo estava pensando. No entanto, Min desprezava pessoas que hesitavam em tomar atitudes e, depois de ouvir as sugestões de seu grupo, ordenou que 2 homens trouxessem a chave de seu carro e um buquê de flores. O plano era fazer uma grande confissão de sentimentos para que Feng fosse expulso da cena e deixasse Bora só para ele. Todos acharam a ideia brilhante, encantados com o plano audacioso do rapaz. Enquanto isso, nosso herói estava deitado sobre a mesa, exausto de toda aquela situação. Percebendo um burburinho na sala, ele logo entendeu o motivo. Yumin, um dos garotos do grupo, havia decidido confessar o seu amor por Bori, oferecendo-se para ser o namorado dela. As meninas da sala ficaram empolvorosas com a confissão. No entanto, o Prota não reagiu a essa declaração, enquanto Bori observava ele em silêncio, calculando que poderia finalmente se livrar dele por um bom tempo. Quando a aula terminou, os alunos começaram a sair da sala lentamente. Do lado de fora, uma multidão havia se formado na entrada do prédio, e 2 carros luxuosos, um azul e um outro vermelho, estavam ali parados próximos à entrada. Bori saiu lentamente da sala, observando tudo com curiosidade, e todos estavam reunidos, parados em cima de um tapete improvisado, admirando a presença da garota. O Prota caminhou ao lado dela, mas com poucas pessoas prestando atenção nele, pois todos os olhares estavam fixos em Bori. Quando o casal finalmente se aproximou do carro vermelho de Min, que esperava com uma pose confiante encostar em seu carro esportivo, Feng notou algo que incomodou ele profundamente. Enquanto o time de beisebol todo uniformizado estava de pé ao lado de Min, o Prota não pôde deixar de pensar que alguém estava tentando roubar a sua esposa sem qualquer permissão. Bom, não que precise ter permissão ou que deva ter permissão nisso, nem deve acontecer, né, Prota? A presença imponente de Min e o carro chamativo deixava claro que ele estava ali para marcar território, mas o Prota sabia que aquela batalha ainda não estava decidida. A beleza do mestre Min e seu carro luxuoso rapidamente chamaram a atenção da multidão, assim como o buquê de rosas que ele segurava. Alguns garotos, no meio da plateia, observavam com a maior desconfiança, achando que tudo não passava de uma encenação exagerada, já que na opinião deles, nenhum dos 2 candidatos tinha muito talento. Um outro até comentou que após a confissão de Min, que estava ao lado de Yuan, no caso o Prota seria o próximo a sofrer as consequências. Min, com um sorriso de confiança, lançou um olhar para Yuan, caminhando em direção à garota. Feng, observando a cena, ficou desanimado, achando que as táticas de Min estavam ultrapassadas e que aquele gesto exasperado não funcionaria mais nesses dias de hoje.
Sem se abalar, Min se ajoelhou diante de Yuan, abaixando a cabeça e com um movimento lento tirou uma pequena caixa vermelhinha do seu bolso. Dentro dela, um anel caro cintilava. O cara, com uma voz solene, fez um discurso propondo um grande casamento, afirmando que ele e a garota foram feitos um para o outro. Com uma voz assim de François. Bori, porém, não ficou nada satisfeita com o rumo dos acontecimentos. Ela só queria que os alunos lidassem com o protagonista, dessem uma surra nele, sei lá, fizessem qualquer coisa só para arrebentar ele. Enquanto isso, nosso herói continuou quietinho, simplesmente observando tudo, sem falar nada e nem expressar nenhuma emoção visível. Mas Min, por sua vez, estava convencida de que o protagonista não podia competir com ele, afinal, era ele quem tinha o carro de luxo e o anel de diamantes, e não o Prota. O garoto não passava de um velho rapado, pelo menos não, na visão dele. Com um sorriso confiante, o protagonista se aproximou de Bori, estendendo a mão e de maneira calma envolveu-a pela cintura, trazendo para mais perto de si. Ele afirmou que, sendo sua noiva, Bori já estava comprometida e que o cara deveria se comportar e parar de ser talaricão desse jeito. A atitude do Prota fez o maluco ranger os dentes de raiva, completamente indignado com a presença dele. O garoto furioso começou a questionar quem o protagonista realmente era e, com um sorriso irônico, Bori declarou que Fan era seu noivo e Min, surpreso, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele mencionou, observando o protagonista, tentando encontrar alguma fraqueza nele, concluindo que Feng não parecia ter a postura de um namorado verdadeiro. Com um sorriso meio que zombando, o protagonista perguntou o que exatamente havia de errado com ele e ainda provocou Yu Min, chamando ele de gigolô. E um dos membros do grupo do cara, tomado pela fúria e raiva, gritou indignado, exigindo que o protagonista tirasse as mãos de Bori. O restante inteiro do time de beisebol, igualmente irritado, começou a cercar o protagonista e a garota prontos para agir. Bori, percebendo a situação, deu um leve sorriso, curiosa para ver como é que o protagonista lidaria com aquele confronto. Eu deixaria lá e falaria, ó filha, ó, você se vira aí. O Prota, no entanto, não demonstrou medo. Ao contrário, ele sorriu muito quietinho ali, pegando a mão de Bori com firmeza e lentamente se aproximou dela e, para a surpresa de todo mundo, deu logo-lhe uma beijoca nos lábios. Bori ficou completamente chocada com o gesto e a multidão também ficou paralisada, sem acreditar no que estavam vendo. O Prota continuou por alguns momentos, deixando geral de cara, e quando finalmente se afastou, a garota estava corada e visivelmente envergonhada com a ação do Prota. O Prota manteve no braço e Yu Min afirmou que tinha sido tolerante até aquele momento, mas o protagonista não só havia abraçado a sua futura esposa, mas também tinha beijado ela. A multidão observava tudo quietinho e o Prota continuou a segurá-la pela cintura, deixando claro que de agora em diante, Bori era sua noiva e que Min deveria manter distância deles. E Bori, ainda ruborizado, olhou para Yu Min esperando a sua reação. O mesmo, no entanto, sorriu comentando que o Prota era corajoso, algo que ele não via muito tempo na universidade, e um dos subordinados do cara, irritado com a ousadia de Feng, pegou um bastão e tentou meio que golpeá-lo, querendo testar até mesmo sua força física. Contudo, Yu Min interveio de imediato, exigindo que os seus subordinados se afastassem, e todos ficaram confusos, mas o cara, com a maior seriedade, reiterou que ninguém deveria tocar no Prota. O mesmo, com os braços cruzados, explicou calmamente que, apesar de ser sensato, ele sabia que nem todos estavam preparados para aguentar o que estava por vir. Yu Min, com um sorriso, concordou, afirmando que Feng poderia facilmente se encontrar no meio do fogo cruzado, e em seguida abriu um talão de cheques, escreveu uma quantia considerável e entregou o cheque para o protagonista, oferecendo 2 milhões para que ele deixasse a China e nunca mais aparecesse. Nosso herói pegou o envelope e olhou para ele, e com um sorriso de desprezo ficou claro que ele não estava interessado em grana não, rapaziada. O Prota comentou que 2 milhões é uma quantia bem considerável, mas a forma como Yu Min fez essa oferta deixou claro quanto ele desprezava o garoto. O mesmo, espantado com a reação do protagonista e a fala dele também, acreditando que o garoto simplesmente aceitaria o dinheiro e sairia sem nem questionar. No entanto, o nosso herói, com a maior calma, tira um maço de cigarros e um isqueiro do bolso e sem pressa acende um cigarro com o próprio cheque, demonstrando um completo desdenho pelo gesto do cara e também pelos 2 milhões que ele havia lhe oferecido. O ato provocou choque em geral no corredor. Um homem que estava na multidão ali observou incrédulo enquanto o Prota queimava um cheque de 2 milhões a simplesmente acender um cigarro. Muitos presentes se perguntavam quem realmente era o protagonista, pois a sua confiança e tranquilidade e também desdenho em relação ao dinheiro de tal situação eram notáveis. E o Min, por outro lado, ainda não conseguia processar que acabara de acontecer diante de seus olhos. E sentindo-se mentalmente derrotado por aquele gesto inesperado, furioso, ele questionou o protagonista sobre o significado das suas ações e o que é que ele estava querendo dele. Mas o nosso herói apenas soltou uma baforada de fumaça direto na cara do maluco. Ô ódio! Sem perder a compostura, o Prota, com um sorriso, afirmou que apenas queria lembrar a Yu Min que, embora 2 milhões fosse uma quantia significativa, algumas coisas no mundo não podem ser compradas com dinheiro. E olhando diretamente nos olhos do cara, o nosso herói ainda deixou claro que seu ponto de vista era esse. E Yu Min, surpreendido pela ousadia de Feng, perguntou se ele realmente estava disposto a rejeitar
a sua generosa oferta, e com as mãos atrás da cabeça, nosso herói desprezou a proposta como algo trivial e balelo, né? Yumi então afirmou com raiva que se lembraria do nome de Ye Zifeng e esperaria que toda aquela confiança continuasse firme quando eles se encontrassem de novo no futuro. Ming e seu grupo começaram a deixar o pátio lentamente e mesmo rangendo os dentes, preferiu não prolongar a discussão. Enquanto ele saía, o Prota, de uma maneira irônica, pediu ao clube de beisebol que fosse com calma, lembrando eles de que um cigarro aceso com $2 milhões não é diferente de um cigarro comum. Em seguida, se voltou a sua atenção para a Bora e chamou a garota perguntando se ela havia gostado da sua performance. Sem querer admitir o impacto que aquilo teve no seu coraçãozinho, a garota afirmou com uma postura defensiva que não viu nada demais não e considerou a situação um tanto quanto vergonhosa. Feng se aproximou dela, envolvendo pela cintura de novo e em um tom provocativo, pediu um beijo como recompensa pela sua atuação. Ele sugeriu que isso serviria de motivação para futuros desafios e a garota, claramente incomodada, exigiu que ele deixasse ela em paz, o que surpreendeu o Prota pela dureza da resposta. Ainda assim, ficou insistindo em pedir outro beijo e sem saber como responder, Bora ficou em silêncio, envergonhado, e antes que pudesse reagir, o Prota deu logo-lhe uma beijoca. A garota, completamente confusa e com raiva, abaixou a cabeça, furiosa com as atitudes inesperadas do Prota, e parecia até que ela estava sentindo algo por ele, mas o nosso herói, por sua vez, estregou a nuca, se lembrando de que ainda tinha coisas a resolver e que ele precisava mesmo era ir embora. Enquanto saía, o Prota comentou que provavelmente ele chegaria tarde e que ninguém deveria esperá-lo. Um homem que passava de táxi parou ao lado do protagonista, que pediu para ser levado até a boate Ken Show. Durante o caminho, nosso herói olhou pela janela com um sorriso levemente malicioso, e ao entrar na boate, ele desceu do táxi e entrou no prédio. O ambiente estava animado, com uma pista de dança cheia de pessoas relaxando, e o Prota, após observar o local por alguns momentos, sentou-se em um sofá e pediu um coquetel. Ele olhou ao redor, tentando encontrar alguém que ele precisava encontrar, e com um sorriso de satisfação percebeu que durante essa ausência nada havia mudado naquele clube, era tudo tão igual quanto antes. Enquanto o Prota se acomodava, uma mulher ao seu lado pegou uma taça de vinho e ele refletiu sobre como o ambiente parecia o mesmo após tantos anos assim. Ele se perguntou se deveria ter mudado com o tempo, e a mulher se aproximou do protagonista perguntando em um tom brincalhão se ele estava bebendo sozinho ou se esperava uma companhia. Feng respondeu que tinha ido até ali apenas para apreciar a beleza do local, agradecendo pela oferta de uma companheira. A mulher, com os braços cruzados, comentou que ele parecia ser bastante entediante e se afastou sem nem sequer dar muita atenção. Mas o Prota, sem se sentir afetado, sequer olhou para ela enquanto se concentrava no palco. Ele se movia lentamente na direção em que algo maior o aguardava, e um sorriso agora de expectativa acabou aparecendo na faceta do Prota, quando ele finalmente percebeu que o momento que ele tanto esperava estava prestes a acontecer. Enquanto a melodia do Sonata ao Luar de Beethoven tocava no clube, o Prota se levantou da mesa sorrindo, comentando para si mesmo que após 3 anos, aquela música ainda mexia com a garota. Ela subiu ao palco com confiança e começou a tocar o piano, atraindo a atenção de todos os presentes, e aos poucos o público foi se reunindo em torno do palco, imerso na performance cativante da garota, aplaudindo sua habilidade ao piano. O Prota, surpreso, não esperava encontrar aquela garota tocando no clube novamente. A maneira como ela se envolvia com a música parecia ainda mais intensa do que ele se lembrava. Isso capturou o coração da plateia e o público ficou encantado com a melodia que ecoava por toda a sala. E quando ela finalmente terminou, aplausos calorosos surgiram de todos os lados. O Prota, observando de longe, comentou com um sorriso que aquela era sua professora de piano, alguém que levava uma vida dupla, uma professora durante o dia e uma artista talentosa nas noites. Após encerrar a performance, a garota se levantou do piano, fez uma reverência e foi recebida por mais aplausos e elogios. Um pequeno grupo se aproximou dela, admirando sua graça e talento, e embora acostumada com os olhares, a garota demonstrou cautela diante da aproximação de alguns admiradores mais insistentes. Um dos grandalhões do grupo tentou puxar conversa, explicando de uma maneira desajeitada que nem sequer havia terminado o ensino fundamental, mas que admirava profundamente a senhorita Lan. Segurando 2 taças de champanhe, o homem continuou a bajular, elogiando seu temperamento e elegância. Ele propôs um brinde à sua honra, sorrindo enquanto estendia uma das taças para a garota. Mas a atmosfera mudou, pois aqueles ao redor perceberam que algo estava errado. A senhorita Lan, visivelmente desconfortável, ficou quietinha, desviando o olhar, e quando o homem insistiu, ela se recusou a beber, explicando que não consumia álcool, ela não gostava dessas coisas. No entanto, o outro homem do grupo se aproximou por trás, dizendo que ela não deveria recusar tal oferta, insinuando que isso era como um insulto para eles. E antes que a situação piorasse, o Prota, que estava observando tudinho de longe, decidiu intervir. Ele se aproximou, colocou a mão no ombro do carinha e sem rodeio jogou o copo de champanhe no chão, afirmando que álcool era algo muito inadequado para ser oferecido a uma dama como ela. O som do copo se quebrando no chão reverberou pelo clube todo, e a senhorita Lan, surpresa pela ação repentina do Prota, olhou para ele sem saber o que esperar. O homem que havia oferecido a bebida ficou incomodado, mas antes que pudesse reagir, o Prota o encarou com um sorriso confiante, mantendo a calma, sugerindo que o grupo se sentasse e conversasse, mantendo um controle total da situação. No entanto, o homem irritado se virou para o Prota, tentando intimidá-lo, mas o mesmo permaneceu muito firme e com um sorriso no rosto que indicava que ele estava preparado para qualquer coisa. O homem desconcertado perguntou quem o Prota pensava que era para interferir dessa forma, já que ninguém antes havia ousado desafiá-lo. Ele ameaçou ensinar o Prota uma lição sobre como se comportar com mais educação com as pessoas melhores do que ele. E sem se abalar, o nosso herói apertou o ombro do grandalhão com uma força inesperada e o homem começou a tremer de dor, mas o Prota não diminuiu a força. Ele apenas acrescentou que talvez
talvez o melhor fosse deixar o clube imediatamente ou as consequências poderiam ser severas. Com essa advertência, o Prota levantou o braço do homem acima de sua cabeça, surpreendendo não apenas o próprio cara, mas também todos os presentes, e o grupo de admiradores que até então parecia confiante ficou em silêncio, percebendo que o Prota não era alguém que conseguia ser intimidado facilmente. O clima de tensão que se formou foi aos poucos sendo dominado pela presença firme de Feng, e a senhorita Lan, ainda surpresa, começou a entender que tinha encontrado um protetor inesperado. Com um movimento decidido, o Prota lançou o homem pelo corredor com toda a pompa, fazendo ele bater perto do balcão do bar. Garrafas e copos se espatifaram ao redor, derramando o álcool sobre o sujeito caído. Mas o público não pareceu nem se importar muito. E a senhorita Lan, por outro lado, também ficou surpresa com o desfecho. Os subordinados do homem, igualmente chocados, observaram sem reação, afinal era a primeira vez que eles presenciavam algo tão chocante assim diante das suas vistas. Nesse momento, várias pessoas vestidas de terno preto começaram a entrar no prédio, exigindo passagem e questionando o barulho que vinha daquela boate ali, que estava irritando todo mundo já. Quando o segurança da boate se aproximou, nosso herói, sem demonstrar nervosismo, comentou que o problema só havia sido resolvido agora, justo quando o segurança chegou. O guarda, desconfiado, perguntou se o Prota tinha sido responsável por toda aquela confusão, cutucando as orelhas de uma maneira despretensiosa. Então, o Prota acabou assumindo com um sorriso que ele era de fato o causador. O segurança, com uma expressão irritada, perguntou se havia algum problema com a hospitalidade do clube, e o Prota, ainda sério, respondeu que ele estava completamente satisfeito, deixando o segurança meio que sem palavras. O segurança, sem perder tempo, fez um gesto e chamou um dos seus subordinados, ordenando que explicassem as regras do clube ao Prota. O grandalhão cruzou os braços, observando que o nosso herói tinha uma arma visível na cintura, explicando que naquele clube quem não seguisse as ordens ou criasse problemas seria punido. Um dos funcionários ofereceu uma bandeja ao segurança, que por sua vez segurava a bandeja enquanto aguardava a resposta do Prota. Na bandeja repousava uma faca de açougueiro. O segurança continuou seu discurso, afirmando que o infrator deveria pagar com uma mão, sugerindo que o Prota cortasse a própria maneta para reparar o erro. Todos os guardas o observavam severamente e aguardando seu próximo movimento. O chefe também da segurança ofereceu ao Prota a chance de fazer o trabalho ele mesmo, mas também ofereceu a ajuda dos outros guardas caso fosse necessário. Nesse momento, a senhorita Lan, alarmada, interveio e se aproximou do Prota, explicando que ele estava apenas tentando ajudá-la e que tudo não passava de um grande mal-entendido. O segurança, sem se comover, disse que as regras do clube eram rígidas e se aplicavam a todos, sem nenhuma exceção. Ele ainda acrescentou que as regras não fossem seguidas, seria impossível explicar a situação para a misteriosa senhorita C, que controlava o local. A garota insistiu, pedindo que aguardassem o chefe da segurança, afirmando que ela mesma poderia ligar para a senhorita C e resolver a questão. No entanto, o segurança interrompeu com impaciência, reforçando que as regras eram estabelecidas pela própria senhorita C e que nem ela mesma poderia alterá-las. Dois subordinados do segurança se aproximaram, empunhando facas prontos para agir, e o segurança comentou que já que o Prota não parecia disposto a fazer o corte por conta própria, eles cuidariam disso. O nosso herói calmamente se aproximou e olhou diretamente para o rosto do homem, comentando que ele parecia novo no local. O segurança confirmou que sim, ele era o novo chefe, mas deixou claro que isso não mudaria o resultado. O Prota acabaria no hospital de qualquer forma. E com indiferença, o nosso herói acrescentou que isso não importava muito, o que começou a irritar o segurança, e o chefe da segurança, visivelmente enfurecido pela falta de preocupação do Prota, anunciou que mostraria o que acontece com quem causa problemas e quebra as regras do clube. Arregaçando as mangas, ele ordenou que ninguém deixasse o Prota escapar, e ele ainda enfatizou que no Snow Club, aquela boate famosa, não era um lugar onde se podia fazer o que bem quisesse quando bem entendesse. Feng escutava tudo sem demonstrar qualquer emoção do outro lado, e a senhorita Lan, não aguentando mais assistir passivamente, correu em direção ao protagonista e se colocou entre ele e os guardas, cobrindo ele com seu próprio corpo. Ela exigiu que eles deixassem o Prota em paz e o deixassem ir embora imediatamente. Preocupado, nosso herói perguntou o que seria da professora se ele simplesmente fosse embora sem resolver a questão. A garota, com a maior firmeza, disse que conhecia bem a senhorita C e que por isso ninguém tocaria nela. O chefe da segurança, empunhando a faca, alertou que aquilo era desrespeitoso e que a garota deveria sair do caminho, pois estava complicando a sua própria segurança. Ele lançou um olhar feroz para a senhorita Lan, mas ela não se intimidou, permanecendo firme ao lado do Prota. Sem saída, o chefe da segurança se preparava para agir, mas o nosso herói sabia que aquele confronto ainda estava longe de acabar. A garota, determinada, continuou a proteger o Prota com seu próprio corpo, tentando impedir que algo pior acabasse acontecendo, e com um sorriso calmo, o garoto agradeceu pela preocupação e gentilmente pediu que ela se afastasse. A situação parecia muito tensa, mas o chefe da segurança se divertiu com a cena e acabou dando risada, percebendo o quanto a garota estava indefesa diante daquela situação. Com um gesto autoritário, ele ordenou que os seus homens começassem a agir, dizendo que não havia mais motivos para ficarem parados. Um dos guardas se aproximou do protagonista e de uma maneira sarcástica pediu que ele escolhesse uma das mãos, já que esta era a maneira habitual de lidar com quem causava problemas no clube. O Prota, porém, sugeriu que o guarda tentasse cortar uma de suas mãos primeiro, desafiando ele com uma tranquilidade até que assustadora, viu, rapaziada? Sem perder tempo, um segurança maior atacou o Prota com uma faca, mas a situação deu uma guinada inesperada. A senhorita Lan, incapaz de assistir, cobriu o rosto, mas quando olhou de novo, o Prota estava parado com o golpe com a mão nua. O guarda ficou perplexo com o que acabara de acontecer, chamando o Prota de monstro pela força
força descomunal e sem dar tempo para os outros reagirem, um segundo guarda tentou atacar o prota por trás. No entanto, o nosso herói foi bem mais rápido, agarrando a mão do agressor e o arremessando para o outro lado com a maior facilidade, fazendo ele desmaiar no impacto. Voltando a sua atenção para o primeiro guarda, que não conseguia desviar o olhar, a situação parecia surreal e antes que o guarda pudesse se recompor, o prota diferiu um chute certeiro no estômago do grandalhão, que foi ao chão com dificuldade. Com ironia, o nosso herói comentou que achava difícil acreditar que aquelas pessoas fossem capazes de cortar a sua mão ou de achar que seriam capazes de conseguir esse feito. O chefe da segurança, impressionado, reconheceu que o prota devia ser de uma família de praticantes de artes marciais, o que explicava sua confiança inabalável. O prota, com a sua habitual calma, sugeriu ao líder que resolvesse a questão de uma vez por todas e simplesmente atirasse nele, caso quisesse. O chefe da segurança sorriu com malícia e lentamente sacou uma arma das costas, afirmando que seria mais fácil resolver as coisas dessa forma mesmo. E ele se despediu do prota antes de puxar o gatilho, acreditando que a situação estava sob controle. Os outros guardas já estavam prontos para se despedir do prota também, pensando que o fim do garoto estava próximo, mas em um momento muito rápido e também inesperado, o prota jogou fora o carregador da arma antes que o chefe pudesse atirar, deixando todo mundo de cara. Ele sorriu, destacando que o chefe havia subestimado a situação e o mesmo, completamente em choque, não conseguia acreditar no que estava acontecendo diante de seus próprios olhos. Antes que ele pudesse reagir, o nosso herói avançou com uma agilidade surpreendente e atingiu segurança no estômago com toda a pompa, lançando ele para trás. O impacto foi tão violento que o homem foi arremessado contra um poste que se entortou levemente com a força. Enquanto o chefe tentava se recompor, um objeto dourado passou voando em alta velocidade, se cravando na parede. Era uma adaga cujo cabo exibia uma folha de bordo esculpida, algo que deixou o chefe da segurança aterrorizado, pois ele reconhecia o símbolo e sabia o que realmente significava aquilo tudo. O prota sorriu levemente, flexionando os punhos diante dos guardas, e o restante da equipe, furiosos com o que acabara de acontecer, estavam dispostos a atacar o prota para se vingar do seu líder. O maior dos guardas chamou os outros para se unirem e eliminarem o prota de uma vez por todas, e todos os guardas avançaram armados com punhos e facas prontos para o combate. Porém, antes que pudesse atacar o chefe da segurança, ainda se recuperando do golpe, gritou para que todo mundo parasse de imediato. Ele, com ferimento no rosto, exigiu que ninguém tocasse no prota sem a sua ordem, e os guardas hesitaram, confusos com a súbita mudança de comando. O chefe da segurança, com dificuldade para falar, engoliu seco e se aproximou do prota tenso e nervoso, e sabia que tinha subestimado completamente o garoto. Ignorando os olhares ao redor, o chefe admitiu que não deveria ter deixado as coisas chegarem àquele ponto e em seguida se curvou diante do nosso herói em um tom humilde, pedindo desculpas repetidas vezes, tipo, desculpa, perdoa, pai. O prota, ainda sério, decidiu dirigir a palavra ao chefe pelo menos uma última vez, comentando que o homem havia reconhecido a folha de bordo, o que significava que ele estava há algum tempo envolvido naquela área. O chefe da segurança, ainda curvado, explicou que o clube estava tentando evitar sua queda recente e que ele estava apenas seguindo ordens para manter tudo sob controle. O prota, satisfeito por ter dominado a situação mais uma única vez, observou o chefe enquanto ele continuava a se desculpar, reconhecendo que havia mais por trás daquele clube do que ele inicialmente imaginava. O chefe da segurança revelou ao prota que havia sido transferido para o Snow Club apenas 2 anos atrás para ajudar a senhorita C a administrar a boate e outras coisas também, né? Mas o prota, sem nenhuma surpresa, respondeu que isso explicava o fato de não ter o visto antes, já que a sua ausência coincidia com esse período. Antes de se virar para ir em direção à senhorita Lan, o prota acrescentou que a faca de bordo deveria ser entregue a Simon Snow junto com uma mensagem. Ele estava de volta e pronto para beber com ela quando houvesse tempo. Ao se aproximar da senhorita Lan, o prota sugeriu que a acompanhasse para fora da boate e a levasse para casa. A jovem aceitou a oferta do prota e o mesmo estendeu a mão, segurando com a maior firmeza enquanto caminhavam em direção à saída. Embora os seguranças não estivessem felizes com a decisão de deixá-los partir, eles não ousariam interromper e um dos guardas até brandiu uma faca em sinal de respeito por Feng, mas o garoto continuou caminhando com calma enquanto os outros o afastavam, abrindo caminho para que ele saísse. O chefe da segurança, agora bem mais calmo, retirou a faca de bordo da parede e se sentou à mesa, começando a examiná-la minuciosamente. Ele ficou impressionado com a qualidade da lâmina e decidiu cravá-la na mesa para testar a sua durabilidade. Ao ver o seu reflexo na faca, percebeu o quão afiada ela era, capaz de perfurar até mesmo uma coluna de mármore. Um dos seguranças mais corpulentos se aproximou do chefe, curioso para saber quem era aquele homem que havia causado tanto impacto, até mesmo na dignidade do rapaz. O chefe de segurança, no entanto, apenas balançou a cabeça sem entender completamente o motivo pelo qual tiveram que deixá-lo ir. Sem saber o que dizer, o guarda ficou inquieto e o chefe, percebendo a tensão no ar, garantiu que ele mesmo reportaria o incidente à senhorita Ons e pediu aos homens que não se preocupassem. E quando questionado sobre o significado da faca de bordo, o chefe explicou que a lâmina em si não tinha valor algum, mas o seu dono era alguém que eliminava qualquer um que ultrapassasse o seu caminho sem nem pensar 2 vezes. Os guardas ficaram perplexos e atônitos, tentando descobrir quem era essa figura misteriosa e também tão perigosa. Quando um deles perguntou o nome verdadeiro do dono da faca, o chefe hesitou, mas decidiu revelar a verdade. E mesmo sabendo que os homens talvez não acreditassem no que iriam ouvir, o chefe revelou que o dono daquela faca era conhecido por toda a China pelo apelido de Juiz Noturno ou Deus da Noite. As palavras deixaram os guardas completamente de cara e a imagem do prota vestindo um terno e empunhando a faca de bordo se tornou em suas mentes um aterrorizante inferno. Um dos guardas, incrédulo, perguntou novamente se aquele era realmente Juiz Noturno e o chefe exigiu que todos mantivessem a calma e parassem de falar tão alto
alto sobre esse assunto, já que era pra ser segredo. Enquanto isso, Prota saía lentamente do clube com a senhorita Lang ao seu lado. O chefe murmurou que o juiz noturno era um nome que não deveria ser pronunciado nunca em voz alta, e quando chegaram ao carro, agora o Prota e a garota, um pequeno veículo vermelho apareceu diante do Prota, que riu dizendo que era hora de levar a garota para casa. Ele se desculpou por ter sido ela a levá-lo para fora da boate, mas a senhorita Lang respondeu que considerava isso uma espécie de recompensa para ele. A jovem perguntou curiosa se era verdade que o Prota havia acabado de chegar à universidade em Zonghai, e com um sorriso o garota devolveu a pergunta, sugerindo que talvez não parecesse um estudante típico. A garota comentou que já o tinha visto antes na boate Falling Snow e que o comportamento dele não se encaixava no de um estudante comum. Ela lembrou do momento em que o Prota ficou de costas para a multidão de guardas furiosos sem demonstrar medo ou qualquer reação ao perigo iminente. Rindo, o protagonista pediu para não se preocupar tanto com isso e desviando a conversa para um tópico mais leve, olhando pela janela, ele mencionou o orquidário e a garota comentou que também morava perto daquela área. Intrigada, perguntou por que nunca tinha visto o Prota antes por aquelas bandas, e o mesmo surpreso com as coincidências comentou que também achava curioso, pois o seu mentor morava naquela mesma região. O garoto explicou que havia chegado recentemente, por isso talvez ela não o conhecia, e a jovem então sorriu aceitando a sua resposta, ainda intrigada com o mistério que cercava o Prota. Enquanto dirigia, a senhorita Lang mantinha os olhos fixos na estrada e o silêncio no carro foi quebrado quando ela notou que um carro preto estava seguindo eles há bastante tempo. E curiosa, ela fez mais uma pergunta ao Prota, mencionando que o seu sotaque sugeria que ele não era local. O Prota, um tanto quanto confuso, não entendeu exatamente o que ela queria dizer e então a senhorita Lang questionou como ele conhecia pessoalmente a senhorita C, o que significava que ela era uma figura enigmática e o Prota também deveria ser para conhecê-la. Tentando se lembrar, o nosso herói explicou que conhecia a senhorita C há muitos anos e considerava ela uma velha amiga, e ainda perguntou se caso a senhorita Lang acreditasse em sua história, ressaltando que a senhorita C era notoriamente fria com as pessoas. Lang, pensativa, respondeu que realmente achava difícil de acreditar e nesse momento o Prota percebeu pelo retrovisor que o carro preto estava ficando cada vez mais perto. Ele permaneceu quietinho observando a situação enquanto a senhorita Lang, preocupada, percebeu o carro também. Logo ficou claro que não se tratava apenas de uma coincidência, o carro preto acelerou e bateu violentamente no carro da senhorita Lang, fazendo-a perder o controle momentaneamente. Assustada, ela agarrou o volante com toda a pompa, tentando entender quem eram aquelas pessoas e o que eles queriam, e o Prota, percebendo o pânico da jovem, colocou a mão em seu ombro e com uma voz firme pediu que ela mantivesse a calma e instruiu ela a pisar no acelerador e correr o mais rápido que pudesse. O carro da senhorita Lang disparou pelas ruas vazias da cidade, mas o carro preto logo o alcançou e colidiu novamente. A garota em pânico confessou que havia machucado a perna na última colisão e o Prota, notando um arranhão visível na perna dela, comentou que ela precisava descansar, mas a senhorita Lang, confusa e também com medo, não entendeu o que ele queria dizer e sem perder tempo, o Prota trocou de lugar com ela, sentando-se no banco do motorista e assumindo o controle do carro. Com um sorriso confiante, Feng acelerou ainda mais e pediu para a senhorita Lang se segurar firme. Enquanto isso, o homem no carro preto, visivelmente irritado, exigia que o seu motorista os alcançasse e os atropelasse caso fosse necessário. O motorista do carro preto, chamado Voley, concordou com um sorriso perverso, aumentando a velocidade do carro para mais de 100 km por hora. O carro preto chegou perigosamente perto do Prota e da senhorita Lang, mas Feng conseguiu desviar bruscamente para o lado, evitando a colisão, e no banco de trás do carro, o perseguidor ainda estava furioso, gritando com seu motorista enquanto tentava se segurar. A senhorita, sentada de uma maneira desajeitada perto do protagonista por causa das manobras, pediu desculpas pela posição estranha, mas o Prota, concentrado na fuga, nem estava com tempo para se preocupar com isso. Em uma manobra ousada, o Prota virou abruptamente à direita e subiu uma escadaria com o carro para escapar dos perseguidores. Ele explicou que não tinha outra saída e a senhorita, completamente apavorada, gritou enquanto o carro descia os degraus com a maior velocidade, mas o Prota manteve o controle, abraçando-a com uma das mãos enquanto guiava o carro com a outra. No último degrau, o Prota conseguiu frear bruscamente, impedindo que o carro se chocasse com o chão, e a senhorita Lang, ofegante, também muito amedrontada, não queria ver o que aconteceria a seguir. O carro preto, no entanto, não teve a mesma sorte, perdeu o controle e ao tentar seguir a manobra do Prota, capotou várias vezes, soltando uma fumaça enquanto colidia ao chão. De dentro do carro destruído, um homem saiu pela janela e em meio à confusão gritou ameaças ao casal, prometendo que da próxima vez iria pegá-los. E o Prota, com um sorriso confiante, provocou o homem, perguntando calmamente se realmente ele acreditava que haveria uma próxima vez. Sem entender o que o Prota estava planejando, o homem ficou confuso e nesse momento, o nosso herói se aproximou lentamente do carro capotado e com esforço começou a empurrá-lo em direção ao mar. O veículo deslizou pela borda e afundou lentamente na água. Os ocupantes, porém, conseguiram escapar por pouco, antes que o carro fosse completamente submerso.